Minha irmã deixou seus filhos na minha porta e desapareceu por 2 dias. Oi a todos, tenho 28 anos e sou mulher. Tenho uma irmã mais velha chamada Jackie, de 30 anos, que tem 2 filhos, um filho mais velho e uma filha mais nova. O filho dela tem 14 anos e a filha acabou de fazer 12 há algumas semanas. O pai deles não está mais na vida deles e minha irmã é mãe solteira. Eu não diria que Jackie e eu somos próximas, mas estamos bem, não somos inimigas como alguns outros irmãos por aí. Acho que você poderia dizer que somos apenas indiferentes uma com a outra. Há cerca de 6 horas, Jackie apareceu na minha casa e me perguntou onde estavam seus filhos. Eu não tinha ideia do que ela estava falando porque não estava em casa nos últimos 4 dias. Eu estava viajando para a praia com meu namorado, então não entendia a que ela se referia. Ela me disse que tinha deixado seus filhos na minha casa há 2 dias e mandou que tocassem a campainha para que eu os recebesse enquanto ela fazia alguns recados. Ela me disse que me mandou uma mensagem sobre isso, mas eu não me lembrava de ter recebido nenhuma mensagem e até mostrei a ela no meu celular para provar isso. Ao revisar meu telefone, descobrimos a mensagem que ela tinha enviado antes de deixar as crianças, e de alguma forma eu não a vi, provavelmente porque estava de férias e não verificava meu telefone com frequência. Ela começou a entrar em pânico e me acusou de ser descuidada porque agora nenhum de nós sabia onde estavam seus filhos. Ela me disse que aparentemente tinha ido embora antes de se certificar de que seus filhos estavam dentro de casa porque contava comigo para recebê-los. Ela me disse que tinha se envolvido em alguns problemas legais dos quais não queria falar e por isso tinha desaparecido por 2 dias, mas agora que estava de volta, queria seus filhos e os queria agora. Eu não sabia o que fazer, então sugeri que ela fosse à polícia ou algo assim porque literalmente não tinha ideia de onde as crianças poderiam estar. Eles nem estavam com seus celulares, então não havia como entrar em contato com eles. Jackie não queria ir à polícia porque tinha acabado de lidar com muitas coisas nos últimos 2 dias e a intervenção da polícia era a última coisa que precisava. Ela virou minha casa de cabeça para baixo e me acusou de ser egoísta e de não pensar nos meus sobrinhos. Ela disse que tinha contado comigo para ajudá-la nesse momento difícil, mas eu a decepcionei. Ela saiu chorando e disse que iria bater na porta de todos os parentes até encontrar seus filhos. Eu me sinto uma completa idiota agora, embora não entenda como isso é minha culpa. Sou idiota por não ver uma mensagem da minha irmã porque estava de férias. Atualização 1, está bem, pessoal. Já se passaram 4 dias e finalmente tenho boas notícias. Estive em contato com Jackie porque realmente me sentia culpada por não notar essa mensagem, embora não fosse minha culpa. Hoje ela me disse que seus filhos, de alguma forma, conseguiram chegar à casa do tio, e é lá que têm estado nos últimos dias. Não era nosso primo, mas o primo do ex-namorado de Jackie, e aparentemente ele ainda falava com seu sobrinho online porque sabia que a mãe dele não o deixaria manter contato com ele de outra forma. No começo achei um pouco estranho, mas depois percebi que esse tio deles, Frank, de 28 anos, praticamente salvou suas vidas ao recebê-los na ausência de Jackie e minha. Jackie se desculpou comigo por seu comportamento ruim no outro dia e disse que era muito fora do comum para ela perder a calma assim, e eu concordei, porque geralmente ela era uma pessoa bastante sensata. Ela me disse que não tinha dormido nada nos últimos dias porque estava muito preocupada com seus filhos e onde estavam. Finalmente perguntei por que ela não tinha ido à polícia e em que tipo de problemas ela estava exatamente antes disso que a levaram a deixar seus filhos para trás. Ela finalmente confessou que tinha ido reunir provas contra a empresa em que trabalhava atualmente porque ouviu de uma fonte particular que planejavam culpá-la de desfalque, já que a empresa enfrentava uma grande crise financeira e precisava de alguém para culpar. Então a alta administração decidiu que ela poderia assumir a culpa, já que era a chefe de contabilidade e tinha um maior acesso aos registros financeiros da empresa. Ela sabia que seria demitida em alguns dias, então decidiu reunir todas as provas que pudesse a seu favor no escritório. Ela até saiu da cidade para falar com seu ex-chefe sobre isso e pediu que ele ficasse do seu lado se precisasse que ele testemunhasse contra a empresa durante as audiências. Isso levou alguns dias, e ela realmente se sentia culpada por deixar seus filhos para trás e nem sequer se incomodar em verificar se eles estavam bem durante esse tempo. Ela estava tão frustrada com a forma como a situação estava se desenrolando, especialmente porque sempre foi uma funcionária extremamente honesta. Ela não queria ir à polícia porque isso refletiria mal nela e poderia acabar com seus filhos sendo tirados dela, algo que ela não queria que acontecesse. Ela se desabou e me disse que nem se incomodou em embalar roupas quentes para seus filhos, embora estivesse bastante frio lá fora, e simplesmente os negligenciou completamente porque estava enfrentando uma crise. Tentei consolá-la, mas sabia que estava bastante errado tratar seus filhos assim, não importa o que você esteja passando. Pessoalmente, Jackie e eu não estamos realmente em contato com nossos pais há muito tempo, então sou praticamente a única pessoa em quem ela pode contar, e sei que o mesmo se aplica a mim se realmente precisar. Então não somos as melhores amigas, mas sempre nos apoiamos. Tem sido assim desde que éramos crianças, e fiquei desapontada por não poder cuidar dos filhos dela desta vez. Ela teve muita sorte de que seu filho se lembrou do endereço de Frank quando costumavam conversar online. Ela descobriu por acidente quando fez login na conta do Instagram do filho e revisou os chats dele. Estava tão exausta que nem sequer lhe ocorreu até abrir o laptop. Seu filho ocasionalmente usava o laptop para jogar ou falar com seus amigos online, e quando ela se lembrou disso, fez login imediatamente e foi assim que descobriu Frank. Esse cara não tinha o número de Jackie, então não pôde contatá-la quando seus filhos apareceram em sua casa. Frank costumava nos visitar muito antes que seu primo renunciasse à custódia dos filhos há 4 anos, e depois disso, Jackie não queria ter nada a ver com sua família. Então Frank não pôde visitar as crianças novamente, mas pôde se reconectar com seu sobrinho online e, surpreendentemente, foi o filho de Jackie quem rastreou seu tio online e lhe enviou a primeira mensagem.
Acho que as crianças lembram quem esteve lá para elas a maior parte do tempo. De qualquer forma, fico feliz que Jackie tenha encontrado seus filhos e não tenha que carregar a culpa de não ter notado aquela mensagem antes. Só espero que ela possa lidar melhor com seus problemas para que seus filhos não tenham que sofrer mais. Atualização 2, finalmente aconteceu. A empresa de Jackie admitiu e também planejam processá-la legalmente, como ela esperava. Eles a acusaram de desfalquear e disseram que se certificariam de que ela acabasse atrás das grades. A pobre mulher está aterrorizada e tem-me enviado mensagens de texto quase a cada hora só para ter alguém com quem falar. Ela tem um advogado, e bastante bom, mas ainda assim está enfrentando uma força bastante grande, então não se sabe o que pode acontecer a seguir. Ela nos pediu, a mim e a Frank, para cuidarmos de seus filhos e ajudarmos sempre que ela precisar porque odiaria acabar negligenciando seus filhos como fez da primeira vez, e ambos obviamente dissemos sim ao trabalho. Ela está passando por algo horrível no momento e precisa de toda a ajuda e compaixão que puder obter. Atualização 3, Jackie e os representantes de sua empresa se reunirão hoje com um mediador designado pelo tribunal e ela deixou as crianças comigo. São muito boas crianças e é horrível que sua mãe tenha que passar por algo assim. Acho que a única vantagem aqui é que isso realmente ajudou a unir mais Jackie e eu. Ela deixou as crianças na minha casa ontem à noite e exigi que ela ficasse para jantar porque realmente não queria que ela fosse embora e enfrentasse a noite anterior a esta manhã sozinha. Depois que as crianças dormiram, Jackie teve um colapso total e me contou como dedicou quase uma década de sua vida a esta empresa e agora estavam ferrando com ela sem pensar duas vezes. Consolou-a a noite toda e insiste para que ficasse aqui porque simplesmente não podia deixá-la dirigir de volta para casa nesse estado. Mesmo quando acordou esta manhã, parecia nervosa e ansiosa, e acho que é totalmente normal que se sinta assim, mesmo que seja inocente. Ofereci-me para levá-la, mas ela me disse que não porque precisava de alguém para cuidar das crianças e levá-las à escola. Eu também precisava ir trabalhar depois de deixá-las na escola. Ela foi sozinha. Frank vai pegar as crianças depois da escola e levá-las para a casa de Jackie. É um sistema bastante organizado que trabalhamos e realmente espero que não tenhamos que mantê-lo por muito tempo e que Jackie possa retomar sua vida normal em breve. Sei que esta não é a atualização cheia de drama que muitos queriam ouvir, mas realmente estou assustada por Jackie e só preciso de um lugar para desabafar. Estou recorrendo ao Reddit por ajuda no momento. Atualização 4, acabei de descobrir algo incrível de Jackie e finalmente faz sentido porque ela estava tão nervosa e ansiosa antes da reunião, mesmo que não tivesse feito nada do que foi acusada. Aparentemente, Jackie esteve em um relacionamento com um de seus subordinados por quase 2 anos antes disso, e é isso que realmente a assustava. Sua empresa iria tentar usar isso contra ela, e foi exatamente o que aconteceu. Ela está ainda mais ferrada porque, infelizmente, este não era um relacionamento que o RH sabia, então estava mal visto. O que é ainda pior é que foi ela quem iniciou esse relacionamento e nem sequer contou ao seu advogado, então ele ficou completamente surpreso quando isso foi levantado durante a reunião. O namorado de Jackie praticamente entregou todos os seus textos e coisas como prova para a empresa e a apunhalou pelas costas. Ele ligou para ela mais tarde dizendo que lhe ofereceram a posição que ela costumava ocupar em troca de todas as mensagens, e ele simplesmente não tinha escolha. Na verdade, ele tinha escolha, apenas tomou a que o beneficiaria às custas de seu relacionamento. Jackie veio para casa hoje e me contou tudo isso e realmente dei uma bronca nela porque isso foi realmente irresponsável e estúpido da parte dela. Não só estava se colocando em perigo ao não ser completamente honesta com seu advogado e as pessoas que se importavam com ela, mas também não estava pensando em seus filhos, que estavam ansiosos para tê-la por perto o tempo todo novamente. Ela estava chorando mais uma vez, mas hoje eu estava muito brava com ela para me sentir mal. Eu disse que todos nós merecíamos algo melhor e ela também, mas se não estivesse disposta a ser honesta e transparente, então havia muito pouco que o resto de nós poderia fazer para ajudá-la. Depois da reunião de hoje, seu advogado quase desistiu porque ela não tinha sido completamente honesta com ele. Expliquei a ela que este não era o momento para se preocupar com sua imagem e suposta reputação, mas para pensar em como poderia se salvar de acabar atrás das grades, e para isso, se precisasse revelar cada pequeno segredo sujo que tivesse, então deveria fazer isso e cuidar de si mesma. Ela parecia hesitar um pouco, mas me disse que estava considerando conseguir que seu agora ex-namorado lhe dissesse porque a tinha traído em uma mensagem de texto para ter provas de que a empresa estava tentando prejudicá-la de propósito. Achei que era uma ótima ideia, então disse a ela para ligar para o ex e fazê-lo dizer como a empresa lhe ofereceu seu trabalho em troca de todas as mensagens. Ela ligou para ele e foi uma tarefa bastante fácil fazer com que esse idiota egoísta confessasse por telefone e gravamos e enviamos para seu advogado imediatamente. Não sabemos se será útil ou não, mas pelo menos sabemos que tentamos. Quanto às outras provas, a empresa não terá nada contra ela a menos que decidam seguir em frente e falsificar provas contra ela só para incriminá-la. Felizmente, ela tem todos os documentos originais de seus registros financeiros, que reuniu antes de ser demitida, então não estarão se fazendo nenhum favor tentando plantar provas falsas. A maior coisa que tinham contra Jackie era seu caso com seu subordinado, mas isso já acabou e, tecnicamente, nem mesmo é o ponto desta ação judicial, então nem é relevante. Só era uma forma de arruinar seu caráter. Atualização 5, fui perseguida por vocês durante quase 2 semanas porque querem saber o que aconteceu entre meus pais e nós e porque não falamos mais com eles. Estava tentando não falar sobre isso porque não é realmente relevante para toda a questão de Jackie, mas como vocês têm insistido por dias, aqui vai. Meus pais eram ambos viciados em drogas que praticamente nos negligenciaram durante toda a nossa infância e foram os piores pais do mundo.
Vivíamos da bondade e generosidade de nossos vizinhos e parentes porque nossos pais nos ensinaram a não esperar nada deles desde muito cedo. Eles nunca estavam lá para nós em nenhuma capacidade, então, claro, Jack e eu nos tornamos bastante independentes e não confiávamos em ninguém porque sabíamos que não podíamos confiar neles. Eles nos expulsaram de casa assim que fiz 18 anos e nos disseram que agora poderíamos fazer uma vida por nossa conta, separados deles, porque estavam cansados de cuidar de nós, embora quase nunca tivessem que fazê-lo. Nenhum de nós jamais soube quem eram nossos avós, e os únicos parentes que tínhamos eram uma tia velha por parte de mãe e o primo segundo do meu pai, que costumava morar na mesma rua e nos ajudava. Depois que nos expulsaram, ele nos ajudou a passar pela faculdade, mas quando Jack se formou, conseguiu um emprego fora do estado e isso foi o fim de nossa relação. Desde então, só fomos nós duas e de alguma forma conseguimos construir uma vida para nós mesmas longe de nossos pais horríveis e um passado louco. Acho que a última vez que falamos com nossos pais foi há cerca de 6 anos. Minha mãe ligou para nos informar que nosso pai tinha sido diagnosticado com demência. Ela não nos convidou para voltar para casa nem nada, apenas nos disse que sentia que deveríamos saber porque ele continuava perguntando sobre nós. Jack e eu pensamos em visitá-los uma vez, mas depois esquecemos porque ficamos muito ocupadas com nossas vidas. Depois disso, nunca recebemos mais chamadas telefónicas de nossos pais, e também não nos preocupamos em verificar como estavam. Para ser honesta, nem sabemos se estão vivos ou não, e nos sentiríamos culpadas demais para descobrir a esta altura, então deixamos como está. Nossas vidas seguem em frente sem eles, eles não se importam conosco, então não temos que nos importar com eles também. É o mais justo, talvez isso nos faça filhos terríveis, mas honestamente, eles foram pais bastante terríveis para nós também, então, tanto faz. Atualização 6. Olá a todos que tenham seguido a história de Jack e minha. Contei a Jack sobre a resposta esmagadora que recebemos e ela está eternamente grata a cada um de vocês que se deu ao trabalho de escrever comentários gentis ou enviar mensagens de apoio através de mim. Finalmente ela terminou com o caso e não precisa mais se preocupar se estará ou não no futuro de seus filhos. Ela chegou a um acordo fora do tribunal com a empresa onde lhe pagaram uma quantia substancial de dinheiro para que ela mantivesse a boca fechada sobre as provas falsas e todas as acusações falsas que foram feitas contra ela. Obviamente, ela não vai mais trabalhar lá e já está procurando novos empregos, o que deve ser fácil, dado sua experiência e conhecimento em sua área. Por enquanto, ela está usando o dinheiro do caso judicial para pagar suas contas e coisas assim. Finalmente voltou a viver uma vida normal e não poderia estar mais feliz por ela. Já se passaram quase 4 meses desde que postei aqui pela primeira vez e desde então tantas coisas aconteceram que quase sinto que vocês são uma parte igual da jornada que nós duas passamos. Na verdade, 3 se contarmos Frank, todos nós temos um vínculo tácito estranho neste momento e sabemos que sempre podemos contar uns com os outros, aconteça o que acontecer, porque depois do que passamos, dificilmente acho que haverá desafios maiores no futuro que não possamos lidar. Até Frank e eu nos tornamos grandes amigos nos últimos meses porque nos encontrávamos frequentemente quando Jack estava ocupada com seu advogado e precisava que qualquer um de nós cuidasse das crianças. Então, ou eu os deixava na minha casa ou o contrário. Eventualmente, trocamos números e começamos a conversar como amigos. Ele é um cara bastante engraçado e doce, e é uma loucura que nos conhecemos em circunstâncias tão estressantes e estranhas, mas ainda assim nos tornamos grandes amigos em tão pouco tempo. Jack acha que Frank gosta de mim, mas realmente não acho que seja o caso, e, mesmo que seja, ele realmente não é meu tipo e não estou procurando namorar ninguém, então nunca vai acontecer, e sempre seremos apenas bons amigos. Mas voltando ao tópico, Jack finalmente terminou com o processo e mostrou a essas pessoas onde pertenciam porque são eles que acabaram tendo que pagar dinheiro para que ela guardasse silêncio e também assinar um acordo de confidencialidade para não terem que se preocupar com ela arruinando a reputação da empresa uma vez que terminasse com eles. Eles têm a sorte de que ela não queria mais drama ou problemas legais, então aceitou o dinheiro em silêncio e deixou a situação como estava. Ela me disse que vai fazer terapia tanto para si mesma quanto individualmente e terapia familiar com seus filhos porque depois do que aconteceu, ela realmente não confia em si mesma para ser uma boa mãe e sente que vai continuar cometendo erros que eventualmente vão afetar bastante seus filhos. Ofereci que ela se mudasse comigo por um tempo para que todos pudéssemos viver sob o mesmo teto e eu pudesse cuidar de seus filhos sempre que ela precisasse ou quando se sentisse muito sobrecarregada, para não acabar colocando seus filhos em algum tipo de perigo e negligenciá-los como antes. Ela ainda não respondeu a isso e me disse que precisa de mais tempo para pensar porque não quer que eu assuma uma responsabilidade tão grande e também precisa de tempo para pensar, já que é uma grande mudança, não só para ela, mas também para seus filhos. Ela tem que se certificar de que eles também estão de acordo com isso. Eu disse para ela tomar seu tempo, mas realmente sinto que faria muito bem a todos viver comigo e também me sinto bastante sozinha às vezes, então foi muito bom tê-los com tanta frequência nos últimos meses e eu adoraria transformar isso em algo permanente ou pelo menos semi-permanente por enquanto, porque realmente espero ter uma família própria algum dia também. Não sei o que vai acontecer, mas honestamente, só me sinto aliviada que o pior já passou. Atualização 7. Oi, já faz quase um ano desde a última atualização e uau, não posso acreditar que estou de volta aqui depois de tanto tempo. Acho que se você voltar para a minha última atualização, eu estava falando sobre como Frank parecia estar interessado em mim, mas disse algo sobre ele não ser meu tipo e ainda assim Jack estava muito certa de que acabaríamos juntos em algum momento. É uma loucura, mas ela estava certa. Frank e eu estamos em um relacionamento há quase 6 meses e acabei de lembrar deste tópico e senti que tinha que compartilhar essa informação com vocês. Então, sim, acho que ele é meu tipo e, mesmo que não fosse antes, não posso imaginar estar com mais ninguém além dele agora, claro.
Jack está muito feliz com tudo isso porque acabei de provar que ela estava certa e ela acha que pelo menos algo bom saiu de sua grande atrapalhada do ano passado com seus filhos e tudo mais. Ela está muito melhor agora e trabalha em uma empresa muito mais estável, em uma posição melhor e com um salário melhor. Ela se mudou há apenas algumas semanas, mas se mudou para a esquina, então posso visitá-la a qualquer momento e não será diferente de quando ela morava aqui. Outra razão pela qual não me importo que ela tenha se mudado é porque Fran planeja se mudar comigo na próxima semana e não poderia estar mais animada com isso, se tentasse. Não namoro ninguém nos últimos 5 anos, então isso é um grande acontecimento para mim e espero que funcione. Na verdade, no fundo sei que vai porque Frank é simplesmente o melhor homem que já conheci em toda a minha vida. Ele é doce e sensível e tão incrivelmente engraçado. Posso entender porque meu sobrinho o contatou assim que fez sua conta nas redes sociais. As crianças também estão melhores e minha sobrinha é atualmente a melhor da sua classe, então isso é algo para se orgulhar realmente. Meu sobrinho não é muito académico, mas está se destacando no futebol e se continuar assim, pode até fazer parte do time universitário no futuro. Tudo está ótimo agora e ao ler minhas postagens do ano passado, me sinto muito mais grata por tudo o que temos agora.